Eu já fiz o vídeo 1 e fiz o vídeo 2. Esse é o vídeo 3. E o que eu pretendo falar nele? Pretendo dar continuidade ao que eu vinha falando. No vídeo 1, eu coloquei que o ser humano tinha comido do fruto proibido, desobedecido a Deus e obedecido às trevas, ao mal, ao diabo. Com isso, ele se tornou um ser escravo dos seus desejos, preso a esse mundo físico, soberbo, egoísta e submisso às trevas, sem autoridade sobre o mal, sem autoridade sobre o diabo e suas hostes. No vídeo 2, eu coloquei que Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, como homem, mas não como homem pecador, também não trazendo a divindade que ele tem. Veio como homem, nascido de mulher, nascido de Maria, e como homem ele se manteve santo, deixou-se levar à cruz, inocente, foi morto como pecador, para que nós, que somos pecadores, fôssemos tratados por Deus como pessoas justas. Então, o justo foi morto como injusto, Jesus, para que o injusto seja tratado por Deus como justo, porque o justo já pagou por mim, pecador, por você, pecador. Então, se nós aceitarmos Cristo, se nós aceitarmos Jesus como Salvador, o sacrifício de Cristo vale para nós. E a gente se torna inocente aos olhos de Deus, porque Jesus já foi tratado como culpado. Ele foi para a morte, e morte de cruz. E diz a Bíblia que ele chegou aí ao inferno, onde nós deveríamos estar. Mas só que a morte não pode retê-lo lá, nem o diabo, nem as trevas, porque na verdade ele era inocente. Então o trajeto que nós tínhamos que fazer por nossas injustiças, nossos erros, era morte e depois inferno. O justo, que não merecia isso, fez esse trajeto por nós. Ele morreu, foi sepultado e foi ao inferno. Só que no terceiro dia ele ressuscitou. E agora eu começo o terceiro vídeo. Ele ressuscitou. E aí ele apareceu para os apóstolos. Antes, ele sempre se referia a ele mesmo como o Filho do Homem. E no finalzinho ele diz que ele e o Pai são um. Mas, depois que ele ressuscita, ele manda um recado para os discípulos. Ele fala assim, para Maria dizer aos discípulos, né? Que subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Por que agora Deus, que era pai dele, se torna pai dos discípulos e, consequentemente, nosso Pai? Porque antes, Deus era pai só de Jesus. Jesus era o único Filho de Deus. Mas quando Jesus morre na cruz como pecador, todo aquele que o aceita como Salvador é inocentado dos seus erros. Consequentemente, se reconcilia com Deus, se tornando filho de Deus. Então, nós temos hoje sobre a Terra dois tipos de seres humanos. Os que são criaturas de Deus, feitos por Deus, amados de Deus, e os que são filhos de Deus, feitos por Deus e amados de Deus. A diferença, o que faz a diferença entre os dois, é que um é feito por Deus, amado por Deus, mas ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador. Mas aquele que aceita Jesus como Salvador, Jesus fala, subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Ou seja, ele se torna irmão daqueles que o aceitam como Salvador. Ele como homem. E ele ressuscita. E ele fala isso para os apóstolos e sobe aos céus. Quando ele sobe aos céus, à vista de mais de 400 pessoas, tem um salmo que fala, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Esse salmo se refere a essa volta de Jesus ao céu. Porque Jesus estava sempre junto com o Pai. Ele era Deus, semelhante à divindade do Pai. Todo o poder que o Pai tem, ele tem também.
Mas ele se esvaziou e veio à terra como um homem. E ele venceu o pecado, a tentação, como homem. E ele morreu na cruz como um homem. Ele sentiu dor, como você e eu sentiríamos se nós ficássemos 6 horas presos numa cruz, conforme ele ficou. E ele morre. E ele sente o abandono dos discípulos, o abandono de todo mundo, dos escárnios, tudo ele sente como um homem. Mas ele resiste e fica fiel ao Pai. Quando ele ressuscita no terceiro dia, que ele encontra com os discípulos e fala essas coisas, fica durante 40 dias aparecendo com eles, batendo papo com eles, ele volta aos céus. Quando ele volta, tem festa no céu, porque aquele que tinha abandonado a divindade, deixado a divindade, se despojado da divindade e assumido a forma humana, voltava agora como o homem vencedor. Então Jesus, quando volta para o céu, ele é o homem vencedor, mas também reassume a divindade que tinha. Por isso que tem outro salmo que diz, Davi falando, né? Disse o Senhor, Deus Pai, ao meu Senhor, Jesus, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ou seja, Jesus, quando ele volta, ele é o homem vencedor e ele reassume a divindade que tinha. Ele é Deus. Então agora nós temos ao lado de Deus o homem vencedor que se identifica conosco, o último Adão, o dono do planeta Terra, e temos ao lado de Deus também aquele que tinha se esvaziado da divindade, sendo humilde a ponto de se esvaziar da divindade, assumir a forma de homem servo de Deus, e depois morrer na cruz, ser sepultado, ir ao inferno e voltar. Lá ele retoma de volta a sua divindade e é recompensado pelo Pai com uma coisa maravilhosa para nós. O Pai tinha prometido a ele que se ele fizesse todo esse trajeto, ele ia conceder para aqueles que ele salvasse, aqueles que o aceitassem como Salvador, o Santo Espírito, o Espírito Santo. Por isso que depois que Jesus sobe aos céus, cerca de 50 dias depois, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio do céu um vento como um som terrível, veemente, e um vento forte, e foram vistos sobre a cabeça dos discípulos como se chamas de fogo, bolas de fogo. E cada um foi cheio do Espírito Santo. Ali foi a descida do Espírito Santo. Por que agora os discípulos puderam receber o Espírito Santo? Porque antes, cada um carregava em si os seus pecados. Mas quando Jesus morre na cruz, ele leva os nossos pecados. E aí a gente se torna inocente. Foi o que aconteceu com os discípulos. Agora que Jesus tinha morrido na cruz, e eles o aceitaram como Salvador, ele era o Salvador deles, eles agora, diante de Deus, estão inocentes. Inocentes, eles podem receber o Espírito, que o nome já diz tudo, é santo. Ele não pode entrar na vida de qualquer pessoa. Só na vida daquele que é perdoado, que é santificado. E quem é santo o suficiente para receber o Espírito Santo? Somente aquele que tem seus pecados perdoados. Aquele que aceita Jesus como Salvador. Então aí é formada a igreja das pessoas que aceitam Jesus como Salvador e recebem o Espírito Santo. E isso muda a vida das pessoas. Tanto que dali para frente, os apóstolos que eram medrosos, inseguros e tal, ficaram pessoas cheias de fé, cheias de segurança, e praticamente todos, com exceção do apóstolo João, morreram como mártires, morreram pregando o Evangelho. Então, receber o Espírito Santo é fundamental para a vida de qualquer ser humano, para se tornar um cristão verdadeiro. Mas não basta receber o Espírito Santo. Depois que a gente recebe o Espírito Santo, a gente tem que fazer o que Jesus fazia como homem aqui na Terra: orar. Qual é o grande problema da igreja de hoje? 2. Na verdade não é o, são os problemas, os grandes. Não ora e não lê Bíblia. Quem não ora não tem comunhão com o seu Criador. Quem não lê Bíblia não se estrutura, não tem conhecimento sobre esse Criador. Então, a rotina do cristão hoje, do século XXI, da grande maioria de nós, é uma rotina comum. A gente acorda, escova os dentes,
toma café, vai trabalhar, ou vai estudar, ou vai fazer o que for, depois volta, vê televisão, etc e tal, dorme, e assim vai, e domingo vai à igreja. Então nós nos tornamos cristãos enfraquecidos, fracos, porque nós não temos comunhão com esse que nos dá força. E nós não temos conhecimento desse que nos deu o Espírito Santo. A maioria não frequenta a escola dominical, a maioria não estuda a Bíblia, a maioria não ora. Quando ora é oração rápida, oração relâmpago. Então, se você acompanhar a vida de Jesus, o que ele fazia? Logo de manhãzinha ele já estava orando. À tarde ele estava orando, à noite, passava a noite em oração. Isso não era exemplo que ele estava dando, não. Isso era porque ele estava como um homem, ele necessitava da unção de Deus. E a unção de Deus, ela se renova em nós através da oração. É como se fosse assim, tivesse uma fogueira, e se nós nos aproximássemos daquela fogueira, se nós nos aproximarmos, a gente recebe o calor daquela fogueira. A gente vai ficando quente, conforme aquela fogueira é quente, a gente vai ficando quente também, porque a gente está próximo a ela. Quando a gente se distancia dela, a gente ainda carrega aquele calor da fogueira por um tempo. Mas se a gente ficar muito distante daquela fogueira durante muito tempo, o calor da fogueira sai de nós. E a gente se torna nossa própria temperatura, tendo nossa própria temperatura. Assim é a vida do cristão. O cristão que se aproxima de Deus, gasta tempo de oração, gasta um tempo com Deus em oração, ele começa a receber do caráter de Deus, da graça de Deus, do modo de Deus ser, que é revelado em Jesus. Se a gente fica muito tempo longe de Deus, sem essa comunhão, sabe quem a gente é? Nós mesmos. Então hoje nós somos uma igreja que Lionel não vive como Cristo viveria, vive como Lionel viveria. João não vive como Jesus viveria, vive como João viveria, que ele não ora. Rita não vive como Jesus viveria, vive como Rita viveria. Porque nós andamos em nós mesmos, nós andamos em nossa carne. E nós queremos viver um evangelho, que é uma coisa espiritual, que exige, que demonstra atitudes espirituais, pensamentos espirituais, conclusões espirituais, na carne, ou seja, no nosso eu. E isso é impossível. Por isso que a Bíblia fala, os que estão na carne, aquele que está na carne, é impossível de agradar a Deus. Ou seja, não consegue, por mais que ele tente, não consegue. Então o segredo para a gente conseguir viver uma vida cristã, digna de ser chamado cristão, é voltar à comunhão com Deus. É gastar tempo em oração pela manhã, pela tarde, pela noite. Davi diz que orava à tarde, de manhã e de noite. E 7 vezes ao dia louvava o Senhor. Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. Paulo, nas cartas, se a gente for ver, toda hora ele fala, oro por vós em todo tempo, oro mais do que todos vós em línguas. Ele orava o tempo todo. Pedro estava aguardando, em determinado momento, aguardava o almoço e subiu ao terraço para orar. Ou seja, orar era comum para esses grandes servos de Deus. Eles não estavam fazendo nada, eles iam orar. E nós? Vamos fazer outras coisas, né? Por isso que a gente quer viver um evangelho que é espiritual na carne. Por isso que essa igreja está assim, cheia de escândalos. E o que critica a igreja, o que critica os pastores, aqueles que criticam os pastores, são tão carnais quanto os pastores, porque também não têm comunhão com Deus. Vivem uma vida normal, comum, de uma pessoa comum, não de um cristão. Não possuem comunhão com Deus, não frequentam a escola dominical, não estudam a palavra, não gastam tempo em oração, não são intercessores, mas querem falar mal de pastores. Não estou defendendo pastores errados, não. Eu digo assim, está todo mundo no cambão só. Está todo mundo no balaio só. Seja os pastores que estão em evidência fazendo o que não devem, sejam aqueles que os criticam, está todo mundo fazendo a mesma coisa, ou seja, vivendo uma vida na carne. E a minha convocação a você e a mim é que nós voltemos ao verdadeiro evangelho. Aquele que a gente vai a Deus e busca Deus e acha Deus. E a gente lê Bíblia e entende a Bíblia. Então é isso. Um abraço. Até mais.